Olá pessoal, boa tarde. Começando aqui esse webinar sobre e-mail marketing. Antes de tudo, queria saber como está o áudio e o vídeo, se está aparecendo. Pessoal, se puder responder aqui. Vamos ver, o pessoal está entrando. Tudo ok aí? A princípio está funcionando, né? Legal, o pessoal está respondendo aqui. Agência Golbi, Sidney. Ouvindo e assistindo bem. Legal, pessoal. Legal. Em seguida eu vou compartilhar a tela aqui. Antes eu gostaria de começar dando as boas-vindas a todo mundo e agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês hoje aqui através dessa parceria com a Jet E-Commerce. Nós vamos procurar falar hoje sobre e-mail marketing para lojas virtuais e como fazer o e-mail marketing ser um canal poderoso de vendas no seu e-commerce. Então, falando um pouquinho, antes de compartilhar a tela aqui, gostaria de me apresentar um pouco melhor, né? Eu sou o Vinícius Correia, sou o fundador e CEO da MailBiz. Nós somos uma solução de e-mail marketing bem focada em e-commerce. Nós trabalhamos hoje com diversas lojas virtuais no Brasil e o nosso foco aqui é entregar não apenas uma ferramenta de e-mail marketing, mas também serviços de consultoria para que esses e-commerces consigam alavancar os resultados, consigam de fato gerar mais engajamento e mais vendas através do e-mail marketing. Ok? A MailBiz foi criada em 2012, então já temos aí pouco mais de 6 anos de mercado e até hoje já atendemos mais de 500 lojas virtuais no Brasil. Isso nos dá aí algum conhecimento, alguma experiência, né, que a gente vai ter hoje o máximo prazer em dividir com você ao longo aqui desse webinar. Quero deixar aberto também, desde já, a possibilidade de perguntas, né? Nós vamos ter um espacinho para perguntas no final, mas durante o webinar também sintam-se à vontade para fazer perguntas. Eu estou acompanhando aqui o chat aqui na plataforma, então podem fazer perguntas à vontade ao longo do webinar que eu vou estar respondendo durante esse conteúdo aí que eu preparei para vocês, ok? Vamos lá então, vou compartilhar minha tela aqui. Só me avisem se apareceu aí, se está funcionando. Apareceu a tela aí, pessoal? Se alguém puder me dar um ok, que eu já vou abrir aqui os slides. Vamos lá. Apareceu a tela aí? Legal, Tamires respondeu, Rafael, Sidney, Mariana. Legal, obrigado, pessoal. Bom, vamos lá então. Eu vou seguir aqui pelos slides e à medida, de vez em quando eu dou uma saída aqui do slide e volto para a parte do chat ali para poder estar interagindo com vocês. Então vamos lá. Estamos falando hoje sobre como vender mais com e-mail marketing no e-commerce. Antes de eu passar o conteúdo, pessoal, quem aqui já trabalha bastante com e-mail? Eu gostaria de saber, fazer uma pequena enquete aí. Quem já trabalha com e-mail marketing hoje e tem no e-mail um canal forte, já consegue gerar vendas através do e-mail marketing? Se vocês puderem me responder, só para eu ter ideia se tem bastante gente aí que interage, já usa o e-mail ou não? O pessoal está me ouvindo? Ó, legal. O pessoal começou a responder aqui. Camila já trabalha com e-mail. Então, eu queria saber quantas pessoas já trabalham, tá?
Só para a gente saber assim, e se tem alguém que nunca trabalhou, se tem alguém que não conhece e-mail marketing, nunca trabalhou ou fez de uma maneira muito simples, muito amadora e está buscando aprender mais. Ó, a Ana respondeu, utiliza e-mail marketing, mas não na loja. Aqui, ó, agência GoBiz, utiliza, né? A Camila já trabalha. Tá, beleza. Legal. Vamos lá então. Aprender mais. Aqui, Cid Carreira, acredito que seja o Sidney. Respondeu aprender mais, muito bom. Célio, trabalho ajuda muito a bater metas, mas sempre bom aprender mais. É isso aí, Célio. Sempre a gente pode aprender mais, né? Sempre, sempre, sempre. Legal, pessoal. Vou procurar compartilhar então essas estratégias com vocês. Vamos lá que nosso tempo está passando. Bom, então o que eu preparei hoje para a gente conversar? Vamos falar sobre essas estratégias de e-mail marketing e eu separei aqui alguns tópicos importantes da gente entender, que é uma breve introdução aqui sobre o cenário atual do e-mail marketing. O e-mail marketing é uma mídia antiga, né? Todos sabem aí que é uma das primeiras que surgiu e que passou a ser aproveitada pelo marketing digital. Então ainda tem muitos mitos, muitas dúvidas, muita incerteza em algumas coisas. Mesmo sendo uma mídia antiga, a gente vê que as pessoas não estão mais estudando tanto o e-mail marketing como se estuda outras mídias. Né? Hoje em dia a gente vê uma enormidade de cursos de Facebook, de Instagram, de outras mídias aí que são obviamente super importantes e o e-mail acaba muitas vezes ficando em segundo plano. A gente cravou nossa bandeira, né, no e-mail marketing, a gente hoje é focado 100% só nisso e eu vou procurar mostrar um pouco mais como está o cenário atual aí do e-mail marketing no mundo. Na sequência a gente vai falar sobre funil de vendas, então quando a gente fala em e-mail marketing a gente fala em performance, que é justamente o que a gente busca no nosso e-commerce, né? A gente além de querer o relacionamento, nós precisamos performar, nós precisamos gerar venda. É super importante a gente entender a dinâmica de um funil de vendas, ou seja, eu tenho o topo do funil, onde entra o meu tráfego, e eu tenho no final que chegar nas vendas. Só que até chegar lá tem um caminho. A gente vai mostrar esse funil hoje através de 4 etapas, que é como a gente aprendeu a trabalhar aqui na MailBiz, que é através das 4 etapas do funil de vendas, que começa com a captação de e-mails, passa pelo engajamento, depois nós chegamos nas vendas e por último a gente chega no ROI. Afinal, não adianta a gente vender se a gente não tiver retorno, né? A gente precisa ter retorno sobre o nosso investimento, ok? E lá no finalzinho a gente vai fazer uma simulação de como otimizar o funil de vendas através de segmentação. Então eu vou dar um exemplo prático de um cenário bem comum até que a gente trabalha aqui na MailBiz, de como otimizar o funil através da segmentação, ok? Vamos lá então, falando um pouco sobre o poder do e-mail marketing. Bom, pessoal, o e-mail marketing é uma mídia de altíssimo alcance, né? A gente sempre fala aqui que o primeiro ponto forte do e-mail marketing é o alcance. Hoje estima-se que tem mais de 4,6 bilhões de e-mails no mundo. Isso aqui é uma estatística de 2017, tá? Então possivelmente já está um pouco maior, né? Todo mundo tem e-mail praticamente, a maioria das pessoas tem mais de um e-mail, né? Então é uma mídia de alto alcance, então a gente consegue realmente, se conseguir ter a estratégia correta de captação, ter uma audiência grande para estar se comunicando. Segundo grande poder do e-mail marketing, alta conversão. O e-mail marketing, por ser uma mídia de relacionamento e por normalmente estarmos interagindo com quem já comprou de nós ou já teve algum contato com a nossa marca, a gente tem mais chance de gerar conversão do que o tráfego que vem por outras mídias. Por isso, a gente sempre diz, né, que o e-mail marketing é uma mídia com alta taxa de conversão e aqui no e-commerce brasileiro, o e-mail marketing tem a taxa de conversão bem maior que a média do e-commerce nacional. Esse dado aqui, na verdade, é de 2017, segundo o estudo feito pela empresa NeoAtlas, que é o e-commerce Radar 2017. Naquele estudo lá, o e-mail marketing teve taxa média no Brasil de 1,9% de conversão, em relação a 1,4% da média geral. Mas esse número já subiu. 2018, primeiro semestre, atingimos 2,2%. Então, o e-mail marketing está subindo a taxa de conversão aí no e-commerce brasileiro. Terceiro ponto importante do e-mail marketing, né, é uma mídia de baixo custo, ou seja, à medida que a gente mais aparece, quanto maior é o nosso plano de envio, mais barato fica o envio unitário. Então, mais barato fica atingir a nossa audiência. E o quarto item é a possibilidade de personalizar, ou seja, com o e-mail eu consigo falar com as pessoas certas, na hora certa
e com a mensagem certa, ok? Então, vamos ver se está todo mundo ouvindo aqui, só para ver se está tudo ok. Pessoal, até agora tudo certo? Tá boa a transmissão? Tá todo mundo ouvindo? Tudo ok? Só para a gente seguir aqui após essa introdução. Ok, Sidney respondeu aqui, tudo certo. Beleza, vamos seguir aqui então. Legal, vamos seguir aqui então com os slides. Então vamos lá, alguns números aqui sobre o e-mail marketing. Importante, a gente tem que olhar muito o que acontece fora do Brasil para a gente entender as tendências, né? Então é uma grande preocupação que eu tenho como um profissional da área de e-mail marketing, entender se essa mídia realmente ainda tem poder e ainda está crescendo ou se está em decadência fora do Brasil. O que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos? A gente tem que estar muito atento a isso. Então, essa pesquisa aqui, ó, se chama 2018 Email Marketing Benchmark Report, é uma pesquisa feita pela empresa SignUp2, que mostra o crescimento do e-mail marketing no Reino Unido. Então, a gente vê que a taxa geral de abertura, por exemplo, de 2012 a 2017, ela cresceu. Ela saiu aqui de 22% para 25%. A taxa de clique também vem numa crescente aqui nos últimos anos. Então, provavelmente, isso reflete uma maturidade lá do Reino Unido, onde estão fazendo marketing por e-mail da maneira correta e mais pessoas estão abrindo e clicando. Tá? Isso nos deixa esperançosos para o futuro, né? Afinal, a gente está num mundo onde tudo muda muito rápido, tem muitas mídias novas surgindo todos os anos, às vezes todos os meses, e o e-mail marketing ele vem se provando aí como um canal ainda muito forte e muito rentável, principalmente para e-commerce, certo? Isso aqui, pessoal, é referente a um estudo feito pela SendGrid e a Egg Strategy, onde eu fiz uma foto, na verdade, de um slide do evento que eu fui em abril desse ano, em abril agora de 2018, que foi o Email Evolution Conference. Esse é um evento que aconteceu em New Orleans, nos Estados Unidos. É um dos maiores eventos de e-mail marketing do mundo, onde se discute as tendências, as novidades, o que está acontecendo aí de mais novo e promissor nesse mercado. E nesse evento lá em New Orleans eu pude assistir a uma palestra que falava justamente sobre o futuro da comunicação digital, né? E uma das perguntas era, o que acontece com a geração Z, que é a geração mais nova, se eu não me engano, quem tem até 14 ou 15 anos de idade hoje, né? O que está acontecendo com a geração Z em relação ao e-mail? Porque muito se comenta que o pessoal mais novo, as gerações mais novas não acessam o e-mail, isso é uma coisa das gerações mais antigas, o pessoal novo só usa WhatsApp, né, Facebook, Snapchat, enfim, Twitter, outras mídias. Contudo, a gente percebeu que nesse estudo ficou claro que a geração Z está muito já acostumada com a ideia de o e-mail ser um canal de relacionamento entre marca e consumidor. Então sim, a gente não usa mais o e-mail para se relacionar com um amigo, a gente dificilmente envia um e-mail para convidar para jantar na casa do amigo, né, para marcar um jantar, para marcar um futebol, mas para relacionamento entre marcas e consumidores, a própria geração Z deixou bem claro aqui que 83% acredita que o uso de e-mail vai ficar igual ou aumentar nos próximos 5 anos. Então eles já têm o hábito de acessar o e-mail, ainda que o objetivo nessa comunicação seja muito mais relacionamento com empresas e não relacionamento pessoal, né? Então a gente tem que cuidar muito isso quando a gente fala assim, mas o e-mail ninguém usa mais, a juventude não gosta, não usa. Na verdade ela usa sim, especialmente quando entra no mercado de trabalho, onde a gente usa e-mail todos os dias. Então o e-mail nada indica, tá? Por todos os estudos que foram apresentados nesse evento que eu participei, nada indica que o e-mail está deixando de ser um canal importante para as marcas, né? Especialmente para o varejo. Então isso me trouxe mais ainda a esperança, né, de que a gente pode trabalhar por muitos anos ainda com o e-mail marketing como um canal forte no e-commerce. Aqui os números desse estudo, né, que eu falei, o e-commerce radar do primeiro semestre de 2018. Então a gente vê que o e-mail marketing está aqui com uma taxa de conversão ali entre 2% e 2,5%. Né? Perdendo apenas para o direto e aqui para o retargeting, né, da Criteo, mas com uma taxa de conversão muito acima do Google orgânico e do Google patrocinado.
Logicamente que em volume, né, de participação no faturamento, o e-mail marketing ainda não tem uma participação tão grande como o orgânico do Google ou mesmo o AdWords, né? Então, o e-mail marketing está ali perto de 20% de participação no faturamento das lojas virtuais brasileiras, ok? Então, pessoal, resumindo, né? Para e-commerce, o e-mail marketing está mais vivo do que nunca e é imbatível para reter clientes. Se você tem a sua base de e-mails, você conquistou clientes ao longo do tempo e você não está trabalhando essa base da melhor maneira possível, você está deixando dinheiro na mesa. Essa que é a verdade, porque o e-mail marketing é o melhor canal que existe para você reter o cliente, reter aquele que já comprou de você, aumentar as chances de ele comprar de novo. Então nós não podemos jamais desperdiçar essa oportunidade. Claro que não é só para isso que serve o e-mail marketing. A gente também pode trabalhar para gerar novas compras, gerar novos clientes a partir da nutrição, né, dos leads que a gente consegue captar pelo nosso site, ou por uma landing page, ou mesmo pelo Facebook Ads. Então existem várias estratégias hoje que a gente pode habilitar no nosso e-commerce para captar leads e tentar gerar a primeira compra o quanto antes. Então nós vamos falar das duas pontas, tá? Nós vamos falar tanto de gerar primeiro pedido na base de leads, como gerar novos pedidos na base de clientes, né? Reter os clientes para que eles comprem de nós mais uma vez. Afinal, é muito mais barato vender para um já cliente do que conquistar um novo cliente, né? Acredito que todos sabem que essa conta aí é bem clara, porque adquirir novos clientes está cada vez mais caro, né? O tráfego está muito caro hoje em dia. Bom, pessoal, breve introdução sobre tipos de e-mail marketing. A gente tem hoje dois tipos básicos de e-mail marketing. Aqui eu só vou dar uma pincelada nisso, a gente não vai aprofundar. A gente tem o e-mail broadcast e o e-mail triggered. O que é isso? Broadcast, envio em massa. Um e-mail, uma campanha para uma lista ou para um segmento de uma lista. Triggered são os e-mails disparados por um gatilho, ou seja, aconteceu alguma coisa. Tem que haver um evento para o e-mail ser enviado. Ok? Então, basicamente, existem esses dois tipos de e-mail marketing. Broadcast, existe dois tipos, se divide em não segmentado e segmentado. O que é o não segmentado? Envio para uma lista inteira. Então, envio para a base inteira. Tenho lá 20 mil e-mails, faço um envio para a lista inteira. Que é o que a maioria das empresas faz, né? A única estratégia que se usa é enviar por uma lista inteira. Isso é um tipo de envio de broadcast não segmentado. Mas eu também posso fazer um envio em massa, né, para um grande número de e-mails, mas conforme um critério de segmentação. Por exemplo, eu vou enviar apenas para homens, ou apenas para mulheres, ou apenas para quem fez um pedido no último ano. Isso tudo são estratégias de segmentação que nos permitem ser mais direcionado, né, na nossa comunicação, e através desse direcionamento a gente pode aumentar a conversão, ok? Quando a gente fala dos triggered, que são os baseados em gatilhos, né, em eventos, a gente pode ter o isolado e o funil. O que é isso? Isolado, por exemplo, eu vou enviar um e-mail quando alguém clicar num link. Então, se clicou nesse produto em qualquer peça, eu vou enviar um e-mail um dia depois descrevendo aquele produto. Isso foi um e-mail isolado, uma automação, né? O trigger também a gente chama de automação, uma automação baseada em um clique. Assim como eu posso ter um funil ou um fluxo, que seria o quê? Eu vou enviar um primeiro e-mail após esse evento, que pode ser o cadastro, por exemplo, e vou fazer um fluxo de boas-vindas ou uma régua de boas-vindas. Então aí eu vou estar enviando um e-mail quando a pessoa se cadastra, 3 ou 4 dias depois eu vou enviar um segundo e-mail, depois eu vou enviar outro, e eu posso ir criando aí algumas regras ao longo desse fluxo, ok? Então esses são os tipos de e-mail marketing que existem. Por que eu botei esse slide aqui? Porque se você está aqui preso só nesse mundo, eu só envio para minha lista inteira, né, lá 2 vezes por semana, 1 vez por semana para minha lista inteira, você está, de novo, deixando dinheiro na mesa. Você poderia estar vendendo mais, você poderia estar se engajando mais com a sua audiência através de segmentação e através de automações, tá? Então, é mais para abrir um pouco a mente para você enxergar outras possibilidades de uso do e-mail marketing e aí sim, com essas novas possibilidades, conseguir aumentar os resultados, ok? Então, o que acontece? Quais são as consequências dessas duas práticas? Quando a gente fala em envio broadcast, a gente tende a ter um maior volume de receita.
Por quê? Porque mesmo que eu tenha menores taxas de engajamento, menor abertura, menor clique, talvez até menor conversão, eu vou estar atingindo muita gente. Então eu não posso abandonar o e-mail broadcast, ele é importante sim. Eu tenho que estar aparecendo para um grande número de pessoas, boa parte das minhas campanhas ao longo do mês. Contudo, quando eu incremento, além dos broadcasts, eu estabeleço as minhas estratégias de automação, eu vou ter mais conversão e mais engajamento. Ou seja, eu vou ter taxa de abertura maior, taxa de clique maior e normalmente a taxa de conversão também é maior. Então, eles têm que conviver em harmonia. A gente tem que saber trabalhar as automações bem feito, né, de uma maneira bem planejada e bem executada, e trabalhar também os envios broadcast promocionais para um número grande de pessoas, também de uma maneira estruturada. Ok? Então, equilibrar as duas coisas é a chave aí para a gente ter resultado. Vamos lá. O que a gente aprendeu, pessoal, aqui na MailBiz e eu quero passar para você agora, quando a gente vai começar a falar de funil de vendas. Vamos lá. Caminho para o sucesso. Pense no seguinte, a gente tem que chegar lá na ponta, né, com a receita. Só que se a gente quer ter receita, a gente antes tem que ter o quê? Sessões, né? A gente tem que ter acesso indo para o nosso site. Então, para a gente ter acessos indo para o nosso site, o que a gente tem que ter? Cliques no e-mail. Para a gente ter cliques no e-mail, o que a gente tem que ter antes do clique? Aberturas. O que a gente tem que ter antes da abertura? Envio. E o que a gente tem que ter antes do envio? Captação, para que a gente possa ter a lista. Porque se a gente não tem a lista, a gente não tem ninguém para enviar. Então, existe um caminho aí para o sucesso para a gente conseguir fazer um funil de vendas que realmente funcione. E a gente aprendeu que o caminho para o sucesso, quando a gente está falando de e-mail marketing para e-commerce, é, primeiro, foco em captação e foco em engajamento. Quando eu falo em captação, é quantos e-mails eu estou captando por dia? Eu preciso ter essa métrica, eu preciso medir todos os dias. Quantos e-mails de clientes, quantos e-mails de assinantes de newsletter, tudo isso tem que estar sendo atualizado automaticamente e tem que ser fácil de eu entender esse número, de eu enxergar e saber o que está acontecendo. E aí, claro que se eu enxergo o número, eu posso avaliar se isso é bom, se isso é ruim. Então, tudo começa com captação. Não adianta a gente querer sucesso no e-mail marketing sem ter foco em captar mais e-mails. E por incrível que pareça, a maioria das empresas não tem foco nisso. Né? Isso a gente vê muito quando a gente olha lá para a home do site, para a home do e-commerce, e lá no rodapé, apenas no rodapé, está o formulário de newsletter, né? Esquecido lá. Olha só, se você rolar o seu site até aqui embaixo, aí você se lembrar, talvez, quem sabe, insira aqui seu e-mail para receber nossas novidades. Enfim, esse é um exemplo de falta de foco em captação. Super comum, né, pessoal? A gente sabe que a maioria dos e-commerces ainda não tem esse foco. Então, acaba deixando relativamente escondido o form de assinantes. Mas a gente pode e deve melhorar isso, a gente já vai falar em seguida como fazer. Então, captação, né? Primeiro item que a gente vai trabalhar. O segundo é engajamento, porque não adianta eu captar os e-mails e não ter um planejamento bem feito para gerar uma comunicação na frequência certa, com automações, como a gente falou antes, usar também as automações, e também para que a gente possa, a partir daí, ter mais aberturas e mais cliques. Então, basicamente, quando a gente fala em engajamento, a gente está falando em três aspectos, que é a parte de frequência, quantas campanhas eu vou enviar e para quem, a parte de abertura, qual é a taxa de abertura que eu estou conseguindo obter, e taxa de clique. São as três grandes métricas de engajamento. Tem outras também, mas que não tem tanta importância, ok? Se eu vou bem nesses dois aspectos, pessoal, isso aqui eu preciso que você entenda. Se eu vou bem em captação e em engajamento, eu abro o caminho para chegar nas vendas. Então, isso é o que precisa ser entendido desde já. As vendas são uma consequência de uma boa captação e de um bom engajamento. Não tem milagre. Tem muita loja virtual que às vezes começa o trabalho aqui na MailBiz e vai direto às vendas, que é aumentar a venda da noite para o dia, né? Muitas vezes com uma base desqualificada, uma base super antiga, às vezes até com aquela ideia de comprar uma base, de usar uma base cedida por alguém, não funciona. Por quê? Porque não foi bem feito captação e não foi bem feito o engajamento. Então essas duas coisas têm que ser bem feitas primeiro, para que daí a gente chegue nas vendas, e por último a gente quer que você venda mais, mas que você venda também melhor.
Então, aumento de vendas é o quê? Né? É o que a gente quer, vender mais. Importante, sim. Só que não adianta só vender mais. A gente tem que vender mais ao menor custo possível. Então, a gente quer vender mais e vender melhor. É o que a gente sempre fala que os e-commerces devem buscar. Vender mais e melhor. Ok? Então, vamos lá. Antes de eu mostrar aqui o nosso funil, deixa eu dar uma olhada como é que está o chat aqui. Tudo claro até agora, pessoal? Tá bom? O áudio, o vídeo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vi que não tem nenhuma pergunta aqui por enquanto. O pessoal tá bem quieto hoje. Legal. Fábio Catuta. Catuta acompanha bastante os nossos webinars. Legal, Fábio. Obrigado aí pela presença. Mais alguém? Alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Beleza. Pelo jeito não tem pergunta aqui. Legal. Célio botou aqui várias dicas. Legal, Célio. Beleza, pessoal. Vou voltar aqui então para os slides e vamos lá. Depois eu volto para as perguntas. Pessoal, então vamos falar do funil. O que é o funil de vendas? Funil de vendas, então, é a maneira que a gente estrutura todas essas 4 etapas, né? Captação, engajamento, vendas e ROI. Não sei se está um pequeno, talvez, para enxergar tudo aí, mas eu vou ler aqui essas partes. Então, esse aqui é um funil de vendas que a gente estruturou aqui na MailBiz. A gente fazia isso tudo no Excel, né, antes, nos primórdios aí das nossas consultorias, e hoje a gente já tem isso aqui dentro do nosso software, então o sistema já mostra isso automaticamente. Então a gente começa sempre mostrando para o nosso cliente como que está a captação diária deles, aqui vem o número, né, quantos e-mails ele está captando. Depois a gente chega no tamanho de base, que também faz parte aí do pilar da captação. Depois a gente chega na etapa de engajamento, ou seja, volume de envios que eu fiz, quantas aberturas eu gerei e quantas sessões para o site eu gerei. Aqui de sessões para baixo são dados do Google Analytics. Então é o GA que vai nos dizer quantas sessões eu trouxe a partir da origem mídia, né, do e-mail marketing. E aí depois a gente entra no pilar de vendas. Então, quantos pedidos eu captei com esse tráfego que eu gerei para o site. Depois eu vou saber, através do ticket médio, qual é a minha receita. Uma vez que eu tenho a receita, eu vou inserir também na ferramenta, aqui na MailBiz é possível inserir um investimento, mas também é super fácil fazer esse funil no Excel, tá? Então dá para fazer tudo isso com fórmula, inclusive a gente tem pronto isso no Excel. Você insere um investimento e você chega no ROI, ou seja, quanto que eu estou gerando de retorno para cada R$1 investido. Então, veja aqui um exemplo de funil. Isso aqui é um funil real de um cliente nosso, num determinado período, onde ele estava captando 42 e-mails por dia e está vermelho aqui em cima, porque para o negócio dele isso não é bom, tá? Ele tem um tamanho de lista maior, ele precisa captar mais. 42 e-mails por dia é muito pouco para o negócio desse cliente, né? Então, o nosso sistema também mostra aqui, enfim, a meta que ele tem de captação e se o número dele está bom ou ruim. Qual é o grande lance desse funil? É você bater o olho e saber onde você está indo bem. Então, todo mundo que trabalha com e-mail marketing deveria montar o seu funil pelo menos uma vez na vida, né? Como eu disse antes, não precisa ser nosso cliente. A gente tem esse material gratuito para oferecer. No final do webinar você pode me perguntar, pode me pedir, eu mando o Excel. É bem fácil montar isso no Excel, porque aí a gente bate o olho e vê onde está o nosso problema. Nesse exemplo aqui, o cliente está tendo uma frequência de 9 campanhas por mês, então para e-commerce é baixo, né? Ele está enviando aí mais ou menos 2 por semana, dá para enviar mais, e-commerce tem que conseguir trabalhar mais do que isso. Então uma frequência baixa, mas também não é uma frequência horrível, por isso que está essa cor aqui, né, laranja, aqui, entre amarelo e laranja. Taxa de abertura 10%, mediana, não é nem boa nem ruim. Taxa de clique 18%, está ótimo, por isso está verde. Quem consegue gerar uma taxa de clique em relação às aberturas, né? Isso aqui é taxa de clique sobre aberturas. De 18% está muito bom. Taxa de conversão de 1,5% para esse negócio está na média, tá? Então, taxa de conversão a gente não avalia conforme média de mercado, a gente deve avaliar sempre conforme nós mesmos, conforme o nosso histórico. Então, nesse caso aqui, 1,5% para esse cliente está na média, nem bom nem ruim. E ticket médio de 180, nesse cliente aqui está um pouco acima da média dele, por isso ele está com o verdinho.
Então veja, nesse exemplo aqui eu enxergo que num determinado período filtrado, o e-mail marketing me trouxe R$ 46.800 de receita, a um investimento de 1.149 e me trouxe um ROI de 40. Então eu consegui ter para cada R$ 1 investido R$ 40 de retorno. Então é um resultado bom, muito bom na verdade, né, em termos de ROI principalmente, ainda que no funil eu tenha pontos a melhorar, mas eu já sei que eu consegui um número interessante de retorno sobre o investimento. Ok? Então, o exercício que a gente vai fazer no final aqui desse webinar é justamente um exemplo de funil sendo otimizado. A gente vai partir de um cenário básico, um cenário comum no mercado brasileiro hoje, e nós vamos chegar no cenário de otimização, para você começar a ter ideias de como aplicar isso no seu negócio. Você olhar lá para a sua base e pensar assim, puxa vida, eu tenho essa quantidade de e-mails aqui, né? Envio sempre a mesma coisa para todo mundo, é promoção, é produto, é produto, é produto, é produto, e está perdendo ali a oportunidade de ter mais resultado. Então, a ideia aqui desse webinar é exatamente essa, deixar um grande ponto de interrogação aí na sua cabeça sobre as estratégias que você está utilizando hoje e que você pode estar implementando mudanças a partir de agora. Vamos falar um pouquinho então sobre como captar mais e-mails, como a gente falou, né? Vamos lá, topo do funil, captação. Vou falar rapidamente sobre captação, porque o nosso tempo é curto, não dá para aprofundar muito. Pessoal, como captar mais e-mails? Esse é um tema super importante, as empresas ainda não têm uma estratégia clara, não pensam em como fazer uma captação forte dentro do e-commerce. Vamos lá, primeira coisa que eu sempre digo, implementar um modal com vantagem clara para a primeira compra. Aquelas telinhas que vem na frente, o famoso pop-up, tá? Aquilo ali, por que existe em tantos e-commerces, inclusive em e-commerces grandes? Porque funciona. É a melhor forma de captar e-mail a partir do tráfego do site, tá? Não existe forma melhor do que um pop-up. Aí às vezes as pessoas dizem assim, ah, Vinícius, mas eu não gosto daquela telinha, aquela telinha me incomoda, eu acho que é um saco. Bom, eu sempre digo, a gente não tem que pensar no que a gente acha, a gente tem que pensar no que o nosso cliente acha. Se você está em dúvida se isso pode prejudicar ou não o seu e-commerce, faça testes. A gente sempre pode testar, a gente pode implementar o modal e acompanhar as métricas no Google Analytics. Houve aumento da taxa de rejeição? Ou houve aumento ou diminuição do tempo de permanência no site? Enfim, essas são duas das métricas que a gente tem que acompanhar. Se acontecer um prejuízo grande nessas métricas, talvez por seu negócio não funcionou, não faça sentido, você possa tirar. Mas via de regra, mais de 99% dos e-commerces que a gente habilitou, a gente nunca percebeu um problema nesses aspectos. Sempre funcionou e foi muito positivo o modal. Claro que ele precisa ter o botão de fechar bem visível, se possível ele deve fechar quando clica lá no fundo do site, ele já deve fechar sozinho, e ele tem que fazer um cookie, né? Ele tem que gravar um arquivo temporário ali no navegador, para quando a pessoa acessar de novo o site, ele não abrir o pop-up de novo. Então tem que só ter alguns cuidados para fazer da maneira certa, tá? Mas você não precisa ter medo de usar o modal. Então, primeiro ponto, por ele ser um modal, por ele vir na frente, ele chama muita atenção. E segundo ponto, você tem que oferecer uma vantagem para a primeira compra, uma vantagem para a pessoa inserir o e-mail. Só dizer assim, receba as nossas ofertas, cadastre-se para receber nossas novidades. Isso é muito pouco para alguém inserir o e-mail ali, né? Tem que ter algo maior. Então, um desconto para a primeira compra funciona muito bem, um brinde para a primeira compra funciona muito bem. Sempre que for algo ligado à primeira compra, vai funcionar bem. Tá? Então, primeira coisa, se você não tem modal ainda, habilite o quanto antes. E esse modal não deve abrir só na home, tá? Ele tem que abrir também em página de categoria, página de marca e página de produto. Lembre-se que uma boa parte do seu tráfego vai direto para produto ou direto para categoria. Então, tem que estar em todo o site, não é só na home, ok? Gente, reposicionar formulários de captura. Eu botei aqui, por que rodapé? Existe esse vício, né, de deixar lá o nosso formulário de newsletter apenas no rodapé. Isso inibe captação, isso diminui a captação. Então, reposicione, além do modal, ou mesmo que você não habilite o modal, passe aquele seu formulário da home que está no rodapé, primeiro, para perto do full banner. Jogue ele para cima, deixe ele perto do banner principal, com cor, destacado, que chame a atenção. Outra coisa, inclua ele em todas as páginas importantes, não pode estar só na home. Tem que estar em página de produto, tem que estar em página de categoria, tem que estar em página de marca, ele tem que estar visível em várias páginas do seu site, porque senão você vai captar pouco e-mail, tá? Não tem milagre nesse sentido.
Outra alternativa é implementar uma barra fixa para captura no topo ou no rodapé. Né? Tem vários sites que você vai rolando ele e fica uma barrinha ou lá em cima ou lá embaixo. Cadastre-se aqui e receba novidades ou seu desconto para a primeira compra. Mas a barrinha fica fixa. Aquilo ali funciona muito bem também. Nós temos vários clientes que às vezes têm restrição com modal. Ah, não quero modal, não quero pop-up. E colocam essa barrinha fixa. Então tem alternativa, tá? Não precisa ser apenas o pop-up. Pode ser usado essas barrinhas aí que funcionam muito bem. Outra forma de captar mais e-mails, landing pages, né? Estamos aí na era dos softwares de automação, inbound marketing, marketing de conteúdo. Possivelmente você já ouviu falar em landing pages, né? As famosas páginas de captura. Então pense que você pode criar uma landing page e começar a captar e-mails através do direcionamento de tráfego para ela. E nessa landing page você pode oferecer conteúdo, né? Entregar e-book, entregar vídeo, entregar alguma coisa que ensine o seu público a fazer algo, como você pode entregar também alguma vantagem, né? Cadastre-se aqui e concorra a alguma coisa, pode ser usada para sorteio, pode ser usado para um brinde surpresa, então você cadastra-se aqui e vai receber um brinde surpresa no próximo pedido, depois você começa um relacionamento via automação depois do cadastro. Então assim, com landing pages as possibilidades são ilimitadas. Claro que você precisa gerar tráfego para elas, né? Então vai demandar investimento para que as pessoas cheguem até a sua página de captura, ok? Outra coisa, pessoal, captação, né, em loja física e eventos. Quantos e-commerces até hoje ainda não tem foco em captar e-mails na loja física? Pense que todo mundo que entrou na sua loja é um possível cliente ou é um já cliente. E todo mundo que fez um pedido, então, né, que chegou lá no caixa, que passou o cartão, fez o cadastro, você tem a obrigação de capturar esses e-mails e implementar na sua ferramenta de e-mail marketing. Tá? Então, tem muita empresa que ainda não usa captação de loja física. Simplesmente a loja física usa lá um RP X, esses dados ficam no RP, nunca vão para o sistema de e-mail marketing, e aí você perde a chance de estar se comunicando com esse público e de estar gerando uma nova compra, quem sabe, na segunda vez, a partir do e-commerce. Né? Então, você pode usar landing pages dentro da sua loja física, inclusive, para que o vendedor insira o e-mail da pessoa ali nessa página mesmo, que abre no navegador. Então, ele pode inserir rapidamente o e-mail de um possível cliente ou de um já cliente. E se você participa de eventos, né, dentro do seu mercado, nem se fala, né? Você precisa capturar os e-mails de quem visita o seu stand, de quem visita o seu local lá dentro do evento, porque isso também é uma forma de aumentar a captação, ok? Então, por fim, nós temos que fazer o quê? Integrar tudo isso aqui com a ferramenta de e-mail. Afinal, não adianta a gente captar esses e-mails e ficar jogando para o Excel, né? Ficar tendo que exportar para o Excel, alguém lembrar de ir lá mexer no Excel e depois entrar na ferramenta de e-mail marketing e fazer a importação manual. Hoje em dia não temos mais tempo para isso, a gente tem que estar pensando em outras coisas. O nosso tempo ele é muito precioso. Então, se você é um gestor de marketing digital, ou mesmo um profissional de agência, ou um empresário, você tem muitas outras coisas para se preocupar, ao invés de ficar jogando e-mail para Excel, salvando CSV e importando no sistema. Então, integre tudo. Temos que integrar todos os cadastros, todas as páginas de captura, formulários com a ferramenta de e-mail marketing, ok? Aqui tem um exemplo de modal de um cliente nosso, talvez fique um pouco pequeno aí na tela, mas a ideia aqui é justamente oferecendo a vantagem, né, R$20 de desconto para a primeira compra, e você informa o nome e o e-mail, e aqui embaixo você já pode marcar as categorias que você tem interesse. Então perceba que no modal você pode ser muito criativo, você não precisa apenas perguntar o e-mail, ou só o nome e o e-mail, você pode já perguntar o que a pessoa tem interesse. Para alguns mercados isso faz toda a diferença. Por exemplo, suplementos, suplemento alimentar, super importante saber o objetivo da pessoa. Tem pessoas com objetivo de crescimento, de hipertrofia, massa muscular. Tem pessoas com objetivo de emagrecimento. São públicos totalmente diferentes. Cosméticos, né? Nós temos pessoas, principalmente o público feminino, pessoas muito focadas, interessadas em produtos para cabelo. Outras pessoas interessadas em maquiagem. Outras pessoas interessadas em produtos para pele. Então, a gente entender o que a pessoa mais busca faz muito sentido. Inclusive, no modal, a gente já pode deixar como opcional a opção de ela marcar isso, ok?
Então, essas são algumas dicas aí para captar mais e-mails e eu queria deixar aqui uma inspiração. Eu não sei se vocês já viram essa roleta de captação aqui. Isso aqui, eu não sei se está ativo ainda, tá? Isso aqui estava na loja da Yukon há um tempo atrás, a Yukon é da Renner, né? E eles estavam com essa roleta, ou seja, você teria que inserir o nome, o e-mail e o sexo, e aí você clica no botão aqui, né? Roda a roleta Maoi, tem até uma piadinha aqui no botão. Então você roda a roleta, clica nesse botão, a roleta roda e dá o seu brinde, a sua vantagem para a primeira compra, né? Então você vai ganhar o presente aqui, que pode ser 5, 10 ou 15% off ou frete grátis. Então, isso aqui é um plugin, tá? Isso aqui é um recurso pronto, é uma ferramenta que já cria essa roleta e você pode integrar direto esse formulário com o sistema de e-mail marketing. Então, isso aqui é uma inspiração, né? É uma coisa para a gente pensar, olha o que tem, o que é possível fazer, né? O que tem de possibilidades hoje de tecnologias para a gente estar aumentando a nossa captação de e-mail. Dá para fazer muita coisa, a gente só tem que realmente focar e se dedicar a fazer da maneira correta. Ok? Então, falando um pouquinho agora sobre engajamento. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta. Opa, tem algumas perguntas aqui. Gabriel, como exemplifica o engajamento do e-mail? Respostas? Bom, cada um tem um critério para definir o que é engajamento, né, Gabriel? A gente aqui na MailBiz considera que engajamento é basicamente a união de 5 coisas, tá? Que é o quê? Frequência de envio, depois eu falo em taxa de entrega, ou seja, quantos por cento dos e-mails são aceitos e não voltam. Depois eu falo em taxa de abertura, taxa de clique e taxa de descadastro. Tá? Então, essas são as 5 métricas que a gente considera que fazem parte do engajamento. Tá? Resposta de e-mail não é uma coisa que a gente consegue mensurar na ferramenta. Então, a gente não considera como uma métrica de engajamento. Também é um indicador, lógico, se você recebe respostas do seu e-mail marketing, as pessoas estão interagindo com você. Então, também é positivo. Agora, não é uma estratégia, não é algo que, por padrão, né, a gente possa considerar no cálculo da ferramenta de e-mail. O Célio perguntou aqui como reduzir minha taxa de descadastro. Bom, aí tem várias coisas envolvidas, Célio. Primeiro, se você está tendo um alto descadastro, possivelmente você não está segmentando bem a sua audiência. Então dá uma olhada na segmentação, especialmente ativos e inativos. Quantos contatos você tem ativos, ou seja, que interagem bastante com você, e quantos contatos estão lá, sei lá, um ano sem interagir, né? Essa é uma primeira divisão que você tem que fazer. A segunda é pensar no conteúdo. Que conteúdo você está enviando? Será que o seu conteúdo é relevante ou você está lá só tentando empurrar produto, né? Se você não segmentou a audiência por interesse, se você não segmentou por nenhum critério e nem por interação, né, ativo e inativo, e está enviando só produto, a tendência é que essa taxa de descadastro seja alta. Então, dá uma cuidada também no conteúdo, criar um conteúdo mais relevante. Tá? Normalmente, essas são as 2 primeiras dicas que a gente passa e que você pode estar aplicando aí para ver se melhora no seu negócio. Ok? Vamos seguir então. Vou voltar aqui que agora a gente vai começar a falar de engajamento. Nosso tempo está correndo. Pessoal, engajamento, o que é importante? Fazer planejamento mensal. O que é planejamento mensal? É não sair enviando e-mail marketing, né, quando dá, quando sobra um tempo. Infelizmente, a maioria das empresas sai enviando ali, tem que enviar hoje, tem que enviar amanhã, pensa correndo ali o que escolher, qual produto escolher, qual layout, faz, envia, a coisa é sempre muito corrida. É importante você conseguir enxergar sempre o seu mês, a gente sempre faz planejamento aqui na MailBiz no horizonte mensal. Então você enxerga um mês que ainda não começou, então a gente está falando ali pelo dia 20, entre o dia 20 e o dia 25, você olha o mês seguinte, você olha o mês de cima e você define em qual dia você vai enviar o que e para quem, tá? Então isso é super simples de fazer, você faz em uma única planilha, a gente também tem esse material para oferecer, e nessa planilha você define o que vai ser enviado para quem. Nesse planejamento mensal, você não vai detalhar os produtos. Ah, mas que produto eu vou enviar? Não, você vai definir apenas o tema, ou seja, na segunda-feira lá, na próxima segunda-feira vai ser um especial da marca X, ou vai ser um especial da categoria X, ou vai ser um lançamento.
ou vai ser produtos diversos, que eu também posso ter esse tema, né? Produtos variados. Também é necessário eu trabalhar com uma gama variada de produtos. Então, fazer planejamento mensal é isso, é você olhar o mês de cima e escolher o que você vai enviar em cada dia e para quem, e qual horário, né? Qual horário você vai enviar cada campanha. Isso já muda muita coisa, tá? Se você não faz planejamento, se você decide ali no meio da semana quais vão ser as próximas campanhas, se você não tem um critério de análise antes de fazer o planejamento, de olhar o Google Analytics para poder saber, né, quais produtos você mais vende, quais marcas, quais categorias, você não vai conseguir fazer um bom planejamento. Então tudo começa com a análise do Google Analytics e na sequência você documentar o seu plano. O que você vai enviar de campanhas no mês seguinte. Tá? E aí nisso está implícito você definir uma boa frequência de envios. Tem negócios que enviam um e-mail por dia, tem negócios que enviam um por semana, tem negócios que enviam 5, 4, 5 por dia. Então varia muito a frequência. Quando a gente fala em alta frequência, só fazendo um parênteses, às vezes a gente diz assim, olha, tem clientes nossos que enviam 2 ou 3 por dia. As pessoas se assustam, né? Como assim? Como é que eu vou enviar 13 e-mails por dia? As pessoas vão ficar bravas, as pessoas vão se descadastrar, vão reclamar, vão marcar que é spam. Na verdade, o que a gente sabe é que enviar 2 ou 3 por dia significa que eu estou enviando 2 ou 3 por dia para segmentos diferentes. Então, eu não envio sempre para as mesmas pessoas. A gente pensa sempre assim, quando fala em enviar 2 ou 3, que eu estou enviando 2 ou 3 e-mails para a mesma audiência. E não é. Hoje, as empresas, os e-commerces brasileiros com maior resultado no e-mail marketing enviam aí de 3 a 5 por dia. Isso acontece na Wine, isso acontece na Americanas, isso acontece nas lojas Colombo. São lojas que conseguem fazer clusters, né? Segmentar muito bem a sua audiência e enviar e-mails, mesmo que seja no mesmo dia, específicos para pequenas audiências. Tá? Então, não pense que uma alta frequência de 1 por dia ou 2 por dia é algo necessariamente ruim. Não é, se você for relevante e se souber escolher bem para quem enviar. Ok? Outra coisa para gerar mais engajamento, ativar campos personalizados que sejam úteis para o negócio. Gente, enriquecer base, isso é fundamental. Muitos negócios ainda têm só o e-mail na base. Então, só tem o e-mail da pessoa, ou no máximo ali o e-mail e o nome. Estamos perdendo dinheiro de novo. A gente tem lá, pelo menos no checkout do e-commerce, a gente tem o quê? Nome, data de nascimento, cidade, estado, CEP, sexo, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. Então esse profiling básico aí, com 6 ou 7 campos, tem que estar dentro da sua lista. Você precisa ter essas informações. Esse é o perfil básico, né? O que a gente chama de profiling básico, né? Dados demográficos do seu público. Depois você vai ter mais dados ainda, você pode até fazer uma importação do histórico de compra, informações que você traga do seu ERP e joga no sistema de e-mail marketing. Tem outros dados que você pode trazer depois, tá? Mas o básico tem que estar lá, que é data de nascimento, cidade, estado, CEP, sexo, nome e o tipo, se é física ou jurídica. Tá? Isso aí vai ajudar muito você a criar segmentação depois. Então é isso que a gente falou, né? Criar segmentos baseados em dados. Então tudo isso que eu falei são dados que estão na lista. Mas além de segmentos de dados, a gente tem que criar segmentos de interação. Ou seja, quem está abrindo, quem está clicando, quem não está abrindo, quem não está clicando. A gente sempre orienta os nossos clientes a criar níveis de ativos e níveis de inativos. Porque a gente considera que é muito simplório simplesmente dizer assim, olha, da sua audiência, isso aqui é ativo, né, ou engajado, e isso aqui é inativo ou desengajado. Mas peraí, qual é o critério que está sendo adotado? A gente tem ativos que são muito ativos e a gente tem ativos que são pouco ativos, mas interagem. Então, a gente sempre orienta os clientes a criarem níveis de ativos e de inativos. A nossa ferramenta, inclusive, faz isso automaticamente. Assim você vai saber quem realmente é muito ativo, quem é menos ativo e quem é inativo há muito tempo e quem está se tornando inativo. Tá? Isso também ajuda a fazer um engajamento melhor na hora de enfim, enviar as campanhas para esses públicos. Criar segmento de inativos, né? Definir critério, isso que eu falei agora há pouco. Monitorar de perto as métricas para melhorar o planejamento do mês seguinte. Então vamos lá. Quando a gente faz esse planejamento, quando a gente começa a ter dados na nossa base, começamos a ter campos personalizados e dados para segmentar,
a gente vai botar esse planejamento em prática, né? E a gente vai enviar. A gente vai definir para quem vai ser enviado o quê, quais dias da semana, qual horário, vamos enviar e vamos deixar rodar no mínimo um mês. Quando fechar o mês, a gente vai analisar as métricas e aí o ideal é enxergar isso no funil de vendas. A gente vai conseguir ver, peraí, eu tive um bom desempenho, um desempenho mediano, um desempenho ruim. A gente vai conseguir entender se o nosso desempenho foi bom ou não. Então, de nada adianta a gente fazer planejamento se a gente não mede depois se esse planejamento funcionou. Então, o objetivo do planejamento é ter uma linha de atuação, né? Definir a linha que nós vamos seguir, colocá-lo em prática, medir os resultados depois que acabar e aí no período seguinte eu faço um planejamento melhor, porque eu aprendi com o mês passado. Tá? Então esse ciclo, ele é um ciclo virtuoso, é um ciclo que ajuda as empresas a crescerem de maneira constante, não ficar estagnado. Então pense que você precisa ter essa engrenagem aí rodando. Aqui eu queria mostrar então um exemplo de programação mensal, tá? Isso aqui é a nossa planilha. Nessa planilha você vai conseguir ver os dias da semana, o que você vai enviar, ó, então o número da campanha, aqui em cima é o dia, né? Talvez esteja um pouco pequeno aí para você, mas aqui é 1º de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, etc. Para quem você vai enviar, se é a lista inteira ou se é para um segmento da lista, o horário que você vai enviar e o tema, do que vai se tratar cada uma das campanhas. Então esse aqui é um planejamento bem básico de um e-commerce que teria 6 envios semanais, né? De segunda a sexta, depois nenhum no sábado e depois aqui no domingo. Tá? Então esse aqui é um exemplo de planilha de programação mensal. Se você não tem nada, não tem nenhum modelo, não usa nada, fala comigo, no final do webinar aqui eu mando para você os links para você ter acesso e vamos começar a fazer planejamento com isso aqui. Tá? Isso aqui é o ponto de partida para a gente ter planejamento. Deixa eu dar uma pausa aqui, vamos ver quem é que está no chat. Legal, Marcos Calçados. Tem algum estudo em relação ao horário que as pessoas abrem mais os e-mails? Sim, tem alguns estudos sobre isso, Marcos. Eles não são muito novos, tá? Eu não vi nenhum recente, mas tem estudos sobre isso, especialmente da empresa Litmus, tá? A empresa, vou escrever aqui, vamos ver se sai. Litmus. A empresa Litmus, ela é uma empresa que tem muita estatística sobre o mercado de e-mail marketing, eles estudam muito isso. Então, me lembro que tem um estudo deles que mostra ali a propensão de abertura por horário. Mas não é uma regra assim que vale para todos os negócios, tá? A gente tem que ter em mente que isso varia conforme o mercado. Para alguns negócios faz muito sentido, as pessoas abrem mais pela manhã, para outros à tarde. Tem alguns negócios que até à noite acaba dando mais resultado. Tá? Mas no geral, a gente tem sempre que lembrar que um e-mail tem em 24 horas acontece aí em torno de 85 a 90% das interações, tá? Então, muita coisa acontece em 24 horas. Por isso que a maioria das empresas acaba enviando pela manhã, daí você pega manhã, tarde, noite, e aí na outra manhã você já tem aí perto de 90% de tudo que pode acontecer com uma campanha. Mas não é regra, tá? Não quer dizer que tenha que enviar pela manhã. Isso varia conforme o mercado. Você tem que estudar o seu mercado, os seus números, para a gente chegar a uma conclusão. Alguém perguntou aqui, não consegui ver o nome da pessoa. A MailBiz faz a instalação do e-mail marketing, landing page, pop-up em qualquer plataforma de e-commerce. Bom, integração, landing page sim, a gente tem um módulo, né? Então, você cria a landing page na nossa ferramenta e você publica ela em qualquer lugar, tá? Então, isso já é integrado com uma lista da nossa ferramenta. Cadastrou lá o e-mail na landing page e cai no sistema. Sobre pop-up, depende, tá? A gente não tem uma regra, porque cada plataforma tem uma maneira de implementar o pop-up. Então, normalmente a gente cria um script, a gente faz um script parametrizado e a gente passa para que o lojista ou a agência fale com a plataforma ou ele mesmo implemente na loja. Normalmente a gente não implementa a integração do pop-up, tá? Em algumas lojas a gente já fez, a gente ajuda, então depende muito da plataforma, tá? Vamos seguir aqui, pessoal, que o nosso tempo está acabando, a gente tem aí mais uns 30 minutos, eu não quero estourar. Então, falamos aqui do exemplo de programação mensal. Aqui, ó, eu queria mostrar aqui nessa parte de engajamento os segmentos de interação.
Então, o nosso sistema, a nossa lista aqui na MailBiz cria 7 níveis, na verdade, né? 4 de ativos e 3 de inativos. Então, assim que você cria a sua lista e você começa a ter contatos dentro dela, o sistema já agrupa sozinho, ó, os contatos que abriram nos últimos 3 meses, que é um nível 1 de ativo, o nível mais básico. Aqui são contatos que abriram pelo menos 3 vezes no último mês, então já é um público bem mais restrito. O nível 3 é quem clicou pelo menos uma vez nos últimos 3 meses, e o nível 4 é quem clicou pelo menos 3 vezes nos últimos 3 meses. Então aqui a gente já vê que ó, os percentuais de participação na base vão diminuindo, né? Eu tenho menos gente no ativos N4 do que no ativos N1. Tá? Isso vai me ajudar muito na hora de fazer o planejamento. Eu saber que quem está em níveis de alta interação, por exemplo, no N3 ou no N4, são pessoas que estão mais aquecidas, digamos assim, mais preparadas para receber o meu conteúdo. Então eu posso ter uma frequência maior para esse público. Eles não vão se importar de receber uma frequência um pouco maior. Agora, o público que está aqui, ó, nos segmentos de inativos, por exemplo, aqui, ó, tem uma galera aqui, 9 mil pessoas estão há 3 meses sem abrir. Agora, 6 meses sem abrir, eu tenho 2.700. Então, essa galera aqui, os inativos de 6 meses sem abrir, esse público aqui está mais distante, né? Eu tenho menos pessoas, mas eu tenho uma galera aqui que está bem distante do meu negócio. Já passaram 6 meses que não abrem nada. Então, esse público aqui certamente não deve mais receber os meus e-mails regulares, né? Os e-mails que eu envio semanalmente. Eu tenho que traçar uma estratégia de reengajamento com esse público. Ok? Mas isso é assunto para outro webinar. Reengajamento é um mundo à parte aí, tem muita coisa para fazer. Bom, métricas de engajamento. Então, como eu falei antes, as 5 métricas que a gente considera mais importantes, tá, pessoal? E aqui vai a minha visão, tá? Isso aqui é a visão minha, a visão que eu tenho do e-mail marketing, aquilo que a gente aprendeu e fez aqui na MailBiz, tá? Isso aqui eu não estou dizendo que é a verdade absoluta do universo, né? Cada empresa mede engajamento de uma maneira. A gente mede engajamento por essas 5 métricas e a gente dá um peso maior primeiro para a frequência, porque se você não tem frequência, não adianta você ter uma alta abertura e enviar um e-mail por mês. Acabou, você vai ter um funil horrível. Então a gente pensa primeiro na frequência como a métrica mais importante de engajamento. E aí, claro, depois aqui abertura e clique são as duas próximas mais importantes. E depois taxa de entrega e taxa de descadastro. Lembrando que taxa de entrega não é entrega na caixa de entrada, né? Taxa de entrega são os e-mails aceitos pelo provedor, ou seja, aqueles e-mails que eu enviei e que não voltaram. Não é a taxa de entrega na caixa de entrada, isso é entregabilidade e isso não tem como a gente medir dentro da ferramenta de e-mail marketing, tá? Essa é uma informação confidencial dos provedores. Taxa de descadastro é uma outra métrica também importante, né, que a gente tem que estar medindo, e o legal de olhar um gráfico assim é você conseguir bater o olho e saber se o número que você obteve é bom ou ruim. Então a gente procurou mostrar sempre aqui para os nossos clientes todos esses números com cores. Assim você vê, ó, esse número aqui está ótimo, esse número aqui, a frequência de 35 campanhas está ótimo, a abertura está média, né, nem ruim nem bom, mas 11,69, taxa de clique está ótima, taxa de descadastro está ótima. Então a gente tem que estar de olho, bater o olho e ver, né, pelas cores se está bom ou se está ruim. Então vamos falar de segmentação, em seguida já vamos entrar no nosso exercício. Pessoal, segmentação, eu sempre digo, é essencial a gente saber segmentar, a gente usar a segmentação na estratégia de e-mail marketing. Contudo, é importantíssimo, antes de segmentar, conhecer o público, né? Conhecer bem o meu público, o meu negócio, para que a gente de fato tenha resultado em vendas com essa prática. Eu já trabalhei com alguns e-commerces que foram para o extremo da ultra segmentação, ou seja, tem lá uma base de 30 mil e-mails, mas cada campanha vai para 1.000 ou para 2.000 ou para 1.500 ou para 500, para públicos muito pequenininhos. O que a gente percebe nisso? Altíssimo engajamento, então são campanhas que têm taxa de abertura lá de 40%, 50%, 60%, altíssima taxa de clique, altíssima taxa de conversão também, só que o alcance é muito pequeno, porque são poucas pessoas, então eu não tenho como ter muitos pedidos, eu não consigo gerar volume de pedido. Então, essa ultra segmentação a gente tem que ter cuidado também. Se por um lado é muito ruim não segmentar nada, por outro lado é muito ruim segmentar demais, porque aí você está sendo super, hiper, mega relevante, mas para uma audiência, para um alcance muito pequeno. E aí você vai ver que no funil, lá na hora de você olhar o mês inteiro, você vai ver que o que você precisa vender, a sua meta de venda, não vai ser batida, né? Então tem que saber mesclar, tem que saber
fazer a segmentação da medida certa, para que ela ajude você a ter mais resultado sem você perder receita, né? Com uma ultra segmentação, por exemplo. Ok? Então vamos lá. Segmentação a gente tem como fazer a partir de duas formas. Primeiro, baseado em dados. Então, gente, na lista, enriqueça a sua base, tá? Esse é o grande conselho que eu quero que você leve para frente após esse webinar. Enriqueça a sua base. Transforme a sua lista em um mini BI ali, né? Em uma base de dados onde você possa extrair muita informação útil. Então, além do e-mail das pessoas, você precisa ter pelo menos o gênero, a região, né? A data de nascimento para saber a idade, objetivo e interesse, que isso você pode buscar a partir de landing pages, onde você pergunta, né? Ou lá no modal você pode pedir para a pessoa inserir. Use essas informações a seu favor para que você consiga enriquecer a base, tá? Então, pelo menos gênero, idade, região, interesse e, se possível, histórico de compra. Isso tudo vai lhe ajudar a criar a segmentação. Por outro lado, você tem as segmentações comportamentais, né, que algumas ferramentas chamam de behavioral targeting, etc. O que é isso? É você monitorar as interações com as campanhas anteriores. Então, você precisa ter muito claro quem são os ativos, e aí entra a importância dos níveis que a gente mostrou antes, né? Ter pelo menos 3 ou 4 níveis de ativos e os inativos também em níveis. E a parte de interesses, a parte de interesse é muito legal. Imagina que você, à medida que usa um sistema de e-mail, as pessoas vão clicando, você começa a capturar quais links estão tendo mais cliques. Então, pensa comigo, vamos supor que você venda suplemento alimentar e que você tem lá produtos termogênicos, né? Então, termogênico é um produto voltado para emagrecimento. Todo produto que você anunciar no e-mail e que a pessoa clicar e contiver no link a palavra termogênico, você pode estar agrupando num segmento de interação de pessoas interessadas em emagrecer. Então, a gente começa a criar dentro da ferramenta de e-mail marketing segmentos de interesse em produtos ou categorias ou marcas. O mesmo vale para marca. Vamos supor que você venda lá eletrônicos e você quer segmentar todo mundo que clicou em produtos da Sony. Então, todo mundo que clicou no produto que tem a palavra Sony, você vai deixar agrupado em um segmento. Todo mundo que clicou nos últimos 3 meses, por exemplo, para pegar os mais recentes. Então, você começa a criar um histórico absurdo de informação de clique e você pode e deve usar isso ao seu favor. Por que a maioria das empresas não usa? Eu não sei. Eu acho que porque a maioria nem sabe que é possível criar esse tipo de segmento. Mas o fato é que pouquíssimas empresas usam isso. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu só tenho um e-mail, eu não consigo pegar lá o sexo, a região, não consigo ter esses dados. Não tem problema, pode ter só o e-mail. Se você tiver segmentos de interação de interesse baseado em clique, você vai ter já mapeado o que as pessoas mais buscam nos seus e-mails. Assim como no site, a gente olha lá no Google Analytics para saber quais seções, categorias, marcas, produtos têm mais acesso, né? A gente pode olhar no e-mail marketing também quais produtos, categorias ou marcas têm mais cliques. Então, use isso ao seu favor e crie segmentos de interesse. Tá? Então, aqui um exemplo, você pode fazer um filtro. Eu quero saber todo mundo que tem objetivo de massa muscular, né? Supondo que fosse uma loja aqui de suplementação. Então, objetivo, aqui eu escolho um operador, né? O nosso sistema tem aqui não contém, enfim. Aumento de massa muscular. Isso aqui seria um campo personalizado onde eu dei a opção de checkbox para a pessoa marcar, possivelmente numa landing page, e você cria esse segmento para saber para agrupar todas as pessoas aí que têm interesse em aumento de massa muscular. Outro segmento interessante, pessoal, cliente VIP. Quem aqui sabe quem são os seus clientes VIP, ou seja, aquelas pessoas que gastam muito mais que a média ao longo do ano? Recentemente a gente fez um levantamento com um cliente nosso que vende justamente suplementação e a gente ficou surpreso. A gente fez assim um levantamento dos top 20, os 20 clientes que mais compraram no ano passado. Isso foi em 2017. E a partir desse levantamento a gente descobriu que tinham vários clientes que tinham gasto mais de R$5.000 por ano com suplemento alimentar. O primeiro lugar tinha gasto 23 ou 24 mil reais em um ano. Então, esse público está ali no meio da sua base, essas pessoas que fazem compras muito maiores, muito mais volumosas que a média, e você não está fazendo nada.
você não está mandando um obrigado, você não está mandando um brinde, você não está dando uma caixa de espumantes para o cara que compra de você 15 mil reais por ano. Né? O que você está fazendo por esse público? A gente precisa agradecer, a gente precisa mostrar para o nosso cliente VIP que a gente enxerga ele, até porque ele vai aumentar a chance de ele seguir comprando de nós e falar bem de nós para os outros. Isso pode viralizar, isso pode... isso é uma prova social que você pode estar usando depois do seu favor, enfim. E mesmo que ele não faça nada disso, mesmo que ele não recomende, que ele não fale nada, você está sendo grato, você está demonstrando que você sabe que ele existe. Então, segmente cliente VIP. Um exemplo de como fazer isso é isso aqui, ó. Eu quero segmentar todo mundo que comprou até hoje mais do que R$ 999, então quem comprou de R$ 1.000 para cima, e que o último pedido tenha sido aí de 2015 para cá. Né? Então também não quero pegar quem comprou, mas faz muito tempo que não compra. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu posso criar quantas regras de clientes VIP eu quiser. Né? Ou então quem comprou emagrecimento, quem comprou uma categoria, então compras dessa categoria maior que tanto. Né? Aqui, outros exemplos, né? Como é que eu crio a segmentação baseada em interesse, aquela que eu falei agora há pouco. Como é que eu vou segmentar quem clicou? Tem que ser fácil você criar na sua ferramenta um segmento como esse aqui, ó. Clicou em qualquer campanha pelo menos 3 vezes, cujo link contém a palavra massa muscular. Ou o link contém a palavra whey, ou o link contém a palavra BCAA, ou o link contém a palavra protein. Tudo isso aqui vai agrupar no mesmo segmento. Todas as pessoas que tiverem esse comportamento, eu vou tagueá-las, eu vou categorizá-las como interessadas em massa muscular. Elas estão clicando em produtos que estão ligados a esse objetivo. Né? Então, não tem desculpa para a gente não ter segmento de interesse. É só tratar os dados, é só criar na ferramenta de e-mail as regras, os filtros para agrupar essas pessoas. Né? Então, espero que você comece a partir de agora a usar isso aqui. Quase todas as ferramentas, praticamente todas as ferramentas de e-mail marketing têm esse recurso. Então vá lá na sua e comece a usar. Isso vai te ajudar muito, com certeza. Aqui a gente já falou ativos N1, ativos N3, isso aqui já está criado, né? Na maioria das ferramentas já tem alguma segmentação. Inativos a mesma coisa, né? Se você não tem um segmento pronto na sua ferramenta, uma sugestão é criar esse aqui, né? Quem não abriu nada nos últimos 3 meses, mas que também está cadastrado há mais de 6. Então, estou pegando quem já há mais de 6 se cadastrou e não abriu nada nos últimos 3. Porque se eu só segmentar quem não abriu nada nos últimos 3, pode cair aqui no meio um cara que se cadastrou ontem. Né? Então, o cara se cadastrou ontem e não abriu nada nos últimos 3, claro. Porque ele nem recebeu campanha ainda, talvez, ou talvez recebeu só 1 ou 2. Então, a gente não pode criar segmento de inativos apenas com a regra de não ter aberto. Tá? A gente tem sempre que unir não abertura com data de cadastro. Tá? Uma data de cadastro mais anterior a tal data, né? Anterior a tal ponto. Agora eu vou falar um pouquinho então das automações e a gente já vai entrar no nosso exercício. Pessoal, então falando de automações. Primeira régua que o seu e-commerce precisa ter, boas-vindas para assinantes. Me cadastrei lá no e-commerce, me cadastrei para receber uma vantagem para a primeira compra. Eu não posso apenas receber aquele e-mail e não falar com o lead, né? Eu tenho que mandar um primeiro e-mail de boas-vindas e, se possível, fazer um fluxo. Então, qual é o objetivo da régua de boas-vindas? Iniciar um engajamento, descobrir quem são essas pessoas, porque normalmente a gente não pergunta, né? No modal ali no pop-up, a gente só pergunta o nome e o e-mail, até porque a gente não pode fazer um modal cheio de perguntas, senão diminui a captação. Então, no máximo de marcar ali o interesse ou o sexo, no máximo isso, mas depois, ao longo do fluxo, eu posso perguntar. E aí eu posso descobrir se é homem, se é mulher, qual é o interesse, região, enfim, o que for útil para o meu negócio. E, logicamente, eu também quero vender, né? Então, eu posso atingir esses 3 objetivos com uma régua de boas-vindas. Engajar, descobrir quem são, né? Que é enriquecer a base e gerar vendas. Então, aqui tem um exemplo, talvez fique pequeno para vocês lerem aí, mas aqui é um exemplo de régua de boas-vindas de 4 e-mails. Então, um e-mail enviado imediatamente com o cupom, depois um e-mail onde eu pergunto, né, os objetivos e direciono a pessoa para uma landing page para ela preencher. Depois, boas-vindas, top 10, né, e posso apresentar os 10 produtos mais vendidos num terceiro e-mail e num quarto e-mail as categorias mais vendidas, tá? Eu vou ter que passar rápido essa parte, senão nós não vamos chegar no nosso exercício, tá? Então, aqui alguns exemplos de resultados. Então, esse procedimento de enviar, fazer um fluxo de boas-vindas para assinantes. Nesse período aqui, ó, nós tivemos, por exemplo, esse cliente teve
9 meses, aqui quase 9 meses, ele conseguiu ter R$34 mil de receita. O primeiro e-mail é um cadastro, é um e-mail de boas-vindas, é normalmente o que vende mais. Olha a taxa de conversão, 6,01%. O segundo e-mail vendeu 7.400, uma taxa de conversão de 1,37%. E o terceiro e-mail vendeu mais, né? Uma taxa, vendeu menos, 5.156, mas converteu mais, a 2,48%, que é um e-mail onde se apresentam os 10 produtos mais vendidos. Então é bem legal essa estrutura, bem simples. Se você não tem régua de automação de boas-vindas, pelo menos coloque 3 e-mails. Primeiro, agradecimento com o cupom, reforçando o cupom. O segundo, você pode perguntar quais são os objetivos da pessoa. Se não puder linkar para uma landing page, você pode ter ali banners. Então a pessoa que só clica no banner e você vai capturar esse clique para saber o interesse dela. E em terceiro lugar, o terceiro e-mail pode ser o top 10, os 10 produtos mais vendidos, porque se eles são os mais vendidos é porque possivelmente são os produtos que têm mais demanda. Então você já mostra eles, sem preço, tá? Porque isso aqui é uma automação. Então você não vai botar o preço num e-mail automático, porque o preço é uma coisa que pode mudar. Então só coloca o nome do produto, foto, botão, breve descrição e é isso. Ok? Então aqui tem os exemplos de resultados, eu vou passar mais rápido essa parte. Chegar na outra automação que você deve habilitar urgentemente, que é o Feliz Aniversário. Então, qual é o objetivo do e-mail de Feliz Aniversário? Fazer o cliente se sentir especial no seu dia. Quem aqui não gosta de se sentir especial, né? De receber um Feliz Aniversário, seja no WhatsApp, no e-mail, pessoalmente, todo mundo gosta. Então, use o e-mail marketing para isso também. Você deve enviar um e-mail no dia do aniversário da pessoa, se possível dando um presente. E aí você aumenta a chance também de vender. Normalmente esse presente é um cupom, né, para a pessoa usar por X dias, e aí, ou usar, enfim, deixar um cupom válido para o ano inteiro, e aí a pessoa pode usar uma vez, né, uma vez por CPF. Então, esse aqui é um exemplo de um cliente nosso que teve em um ano aqui, conseguiu vender R$12 mil apenas com automação de aniversário. Taxa de conversão, 6,93%. Então, automação, aqui eu estou falando de automação básica, nem é fluxo, tá? Uma automação isolada pode gerar esse tipo de conversão para você. Então, não tem por que a gente não trabalhar automação de feliz aniversário se a gente tem a data de nascimento das pessoas. Tá? E recomendação de produto baseado em clique, também a gente pode habilitar essa automação. Quem clicar em um produto, você enviar no outro dia um e-mail automático com aquele produto detalhando ele. O Submarino faz muito isso. Eu não sei se você já viu, quando você clica no link de uma peça do Submarino, no outro dia vai um e-mail onde eles colocam no assunto assim: admite que você me curtiu, né? 2 pontos, o nome do produto. Ou então, me leva, 2 pontos, o nome do produto. Então, isso é um reengajamento, né? Eu estou tentando reengajar com aquela pessoa detalhando o produto que ela já clicou, que ela já demonstrou interesse. Isso super tranquilo de habilitar também, e é uma automação que ajuda bastante. Então, nesse exemplo aqui, um cliente nosso habilitou para um produto lá, para clientes e para newsletter, e ele conseguiu vender aqui, converter a 2,29, a 2,94, vendeu R$3 mil aqui em aproximadamente 3 meses. Tá? Então, essas automações têm que estar rodando, essas coisas têm que estar andando em piloto automático, porque o seu tempo é precioso, você não vai gastar tempo com isso aqui, e é justamente para isso que servem as ferramentas, né, de e-mail marketing, para que elas possam trabalhar para você também, além da operação manual que você vai fazer. Bem, vamos fazer então a otimização de um funil de vendas. Eu quero mostrar esse exemplo aqui, mas antes vou dar uma olhadinha aqui no chat. Legal, vamos ver aqui quem perguntou. Célio, alguma dica para as campanhas de fim de ano? As campanhas de fim de ano, as que mais funcionam, né? Primeiro é Black Friday, então sempre ter uma estratégia forte para Black Friday. A gente falou bastante sobre isso esse ano, a gente fez alguns webinars também sobre isso. Black Friday é captar lead e enviar ofertas de uma maneira estruturada, né? Então a gente tem que ter uma certa estratégia para isso, mas a Black já passou, né, pessoal? Então vamos falar aí de Natal. Natal é agora, é essa semana que está acontecendo, né? A partir da semana que vem já diminui um pouco os pedidos, porque fica muito perto. Mas eu não tenho assim nenhuma, digamos, não existe algo muito diferente que se faça, né? Realmente você vê se você ainda pode oferecer alguma promoção, reforçar isso e que você possa usar os segmentos ao seu favor. Então, atinja mais fortemente quem está sendo mais ativo. Não tente atingir toda a sua audiência sempre, até para não levar muito, né, o seu investimento.
Tem alguma maneira mais fácil de integrar pop-up na loja integrada? Não sei te dizer uma maneira mais fácil. Normalmente, nessa plataforma, as empresas conseguem fazer, a própria agência opera lá pelo admin, né, pela administração da loja integrada, conseguem fazer. Não sou um especialista nessa área, então não sei te dizer exatamente se tem uma maneira mais fácil, mas normalmente pelo admin é possível fazer, tá? Murilo perguntou aqui, poderia indicar startups gratuitas que ajudam o profissional de marketing? Olha, startups gratuitas, tem bastante gente na internet produzindo conteúdo, né, Murilo? Né? Você já deve ter visto aí, tem o pessoal da Social Miner, tem Rock Content, tem resultados digitais, tem bastante gente produzindo conteúdo aí que pode ser útil para o profissional de marketing. Então, essas três aí são as primeiras que eu lembrei. Tem o E-Commerce Brasil, né? O E-Commerce Brasil, que tem muito material também. Então, é isso. Cid postou aqui, não entendi. Vem aqui e pimba, não entendi. Bom, pessoal, vamos fazer aqui o nosso exercício, então, para finalizar o webinar. Deixa eu chegar na parte final aqui, eu acho que vocês vão gostar dessa parte. Vamos lá. Então, como é que a gente vai simular a otimização desse funil de vendas? Vamos falar primeiro no e-commerce. Vamos imaginar que o seu e-commerce ele tem um funil, né? Se a gente está falando em performance, a gente sempre tem que falar em funil. Mesmo que não seja e-mail marketing, qualquer mídia que seja, você tem um funil. Você tem tráfego entrando no topo do funil e você tem pedido saindo no fundo do funil. Então é sempre assim, entra tráfego, sai pedido. Vamos lá. Então imagine um e-commerce que tem 75 mil sessões por mês, tá? Então estou trazendo aqui uma situação hipotética, um exemplo. Supondo que ele tem uma taxa de conversão de 1,3%, isso vai trazer 975 pedidos, a um ticket médio de R$140, isso vai trazer uma receita de R$136.500. Isso aqui é receita captada, ou seja, aquela receita que a gente vê no Google Analytics, receita de pedidos gerados. Depois ele tem uma conversão de pagamento, por exemplo, de 72%, isso vai trazer uma receita líquida de 98.280. Então estamos falando aqui de um e-commerce pequeno, né? Pequeno para médio, bem fácil de entender. Bom, quando a gente fala em marketing, em performance de marketing, a gente está falando especialmente dessa parte do funil, ó, desde como gerar esse tráfego aqui até a receita captada. Isso é inteligência de marketing, tá, pessoal? Receita líquida, baseada na conversão de pagamento, não faz parte da inteligência de marketing. Isso aqui é um processo administrativo que tem que existir no seu e-commerce. Com certeza dá para tentar melhorar essa conversão, mas não é uma tarefa de marketing, né? Marketing vai até geração de pedido, a gente chega até a geração do pedido. Isso é o trabalho do marketing. Então, qual é o grande objetivo aqui? Fazer mais sem aumentar o investimento e sem baixar o preço. Afinal, não adianta eu dizer para você que, olha, para você vender mais é só você aumentar o investimento. Perdão, se você só aumentar o investimento, você vai estar, eu não vou estar usando inteligência, né? Eu vou estar simplesmente dizendo, ó, você investiu 1, vendeu 10, se você investir 2, vai vender 20. Não é assim que funciona, né, na prática, e se fosse mesmo assim, eu não estou sendo inteligente, eu não estou conseguindo otimizar. A ideia não é essa, a ideia é que você, com o mesmo investimento, possa vender mais e você não precise baixar o preço para isso. Tá? Então é isso que a gente vai mostrar aqui, como otimizar um funil de e-mail marketing e como você vai conseguir medir e ver a relação entre venda e retorno, ok? Então vamos falar aqui num caso de e-mail marketing básico, tá? O que normalmente as empresas fazem. O que a gente vê hoje em dia no mercado? E tem uma base, envio sempre para essa base 2 ou 3 campanhas por semana, sempre para a mesma lista, produtos variados, ofertas variadas, e é isso. Então vamos supor que eu tenho aqui uma base total de 25 mil e-mails, então essa é a minha quantidade de clientes e assinantes, que eu envio 8 campanhas por mês, então 2 por semana, nada demais, nada muito agressivo. Isso vai me dar 200 mil envios mensais, ok? Há uma taxa de abertura de 5%, porque se eu tenho essa base aqui, eu nunca segmentei ela, nunca tirei os inativos, né? Então eu vou ter bastante inativo aqui no meio, a minha taxa não vai ser muito alta, então vai ser 5% mesmo. Isso vai me levar a 10 mil pessoas que abriram os meus e-mails ao longo do mês. Há uma taxa de cliques de 10%, que é uma taxa média, eu vou estar levando 1.000 sessões para o meu site, ok?
Com 1.000 sessões para o meu site, convertendo a 1,3%, eu vou ter 13 pedidos. Se o meu ticket médio é R$140, eu vou captar R$1.820 em receita, ok? Então, isso aqui é mais ou menos o que eu vou obter com a base de 25 mil, enviando 2 campanhas por semana com essas métricas. Não tá bom, né? Isso aqui tá bem de médio para ruim. Então, aqui na MailBiz, por exemplo, esse plano sairia, o plano de 250 mil envios, R$449 de investimento. Então, nem estou somando investimento de equipe, né? Que talvez possa aumentar aqui o investimento total. Estou considerando só a ferramenta de e-mail marketing. Isso vai nos dar um ROI de R$4,05. Não está bom, né? ROI de 4, especialmente para e-mail, não está bom. Tem algumas mídias que a gente fica ali no ROI de 4, 5, 6 e até já começa a ficar bom. Para e-mail marketing, não. ROI de 4 é ruim. A gente tem que chegar ali de 10 para cima. Então, vamos lá. O que a gente poderia fazer nesse cenário para melhorar esses números? Então, vamos lá. Vendi 1.820 e tive um ROI de 4. Vamos fazer uma melhoria. Qual seria a primeira melhoria? Segmentar ativos e inativos. Então, eu separei os inativos e daqueles 25 mil ficaram 13. Então, 12 mil eram inativos que eu vou trabalhar de outra forma. Vou fazer um reengajamento depois, mas não vou pensar neles agora. Eu vou ficar só com os 13 mil ativos. E eu vou enviar para esses 13 mil apenas. E eu nem aumentei a frequência, tá? Eu mantive 2 por semana. Então, nem fizemos essa otimização que certamente daria para fazer ao trabalhar só com ativos. Mas mantemos 8 por mês, 2 campanhas por semana. Então, eu vou ter, ao invés lá dos 200 mil envios, eu vou ter 104 mil envios. A taxa de abertura vai subir, porque eu estou falando com pessoas que estão interagindo com o meu conteúdo. Então, eu vou ter uma taxa maior, 8%. Isso vai me dar 8.320 pessoas que abriram. Taxa de clique vai mudar muito pouco, tá? Em função de ativos. Então, eu vou manter 10%, 832 sessões. Taxa de conversão vai mudar muito pouco também, provavelmente não vai mudar. Mantive constante, 1,3%. Vai me dar 11 pedidos ao mesmo ticket médio, 1.514. E aí você vai se perguntar, tá, Vinícius, o que adiantou isso? Enviei menos e-mail e vendi menos, porque eu tinha vendido 1.800, né? 1.800 e pouco, e agora eu vendi 1.514. Não me adiantou de nada, vendi menos. Só que, para vender esses 1.514, eu gastei 299, que é um plano menor, porque eu enviei praticamente metade dos e-mails. Então, se eu enviei metade dos e-mails e a minha receita não caiu metade, ela caiu bem pouquinho, eu fui mais eficiente. Então, é esse o raciocínio que você tem que ter com a performance. Você foi mais eficiente, você vendeu menos, mas você teve um ROI maior. Então, veja bem, eu vendi 1.514, vendi aqui R$300 a menos, mas eu gerei um ROI de 5, antes tinha sido 4. Então, eu como departamento de marketing estou sendo mais eficiente. E isso é o começo da melhoria na estratégia. Então, a gente sempre orienta o nosso cliente que ele não olhe só a receita. Eu não posso ser bitolado em uma métrica só. Eu tenho que olhar o todo. Eu posso, às vezes, até diminuir a minha receita, mas se eu fui mais eficiente, eu comecei a melhorar. Claro que depois a gente precisa aumentar a receita, né? Ninguém vive apenas de ROI. A gente precisa de receita, a gente precisa de volume. Então, a gente vai trabalhar o resto de uma maneira... aí entra a importância de trabalhar a segmentação, a captação, antes de trabalhar a segmentação, né? Então, a captação tem que estar sendo trabalhada junto. Então, pessoal, primeira melhoria, só separei nativos, tá? Segunda melhoria, habilitamos uma segmentação baseada em interesse. E aí eu começo a enviar 2 campanhas na semana para esse público aqui, ó, 2.000 contatos, eu consegui histórico de cliques. Então, eu segmentei eles em interesse nas principais categorias do meu site. E aí eu começo a enviar, além das 8 campanhas para a base inteira, eu vou fazer mais 2 por semana, né? Ou seja, mais 8 por mês, só para esses segmentos baseados em interesse. E aí essas campanhas eu vou escolher os produtos que correspondem a esses interesses. Então eu estou enviando, ao invés de 8 campanhas, eu estou enviando 16 campanhas por mês, 4 por semana, sendo que 2 vão para a base inteira e 2 vão para esses segmentos de interesse. Ok? Vamos ver o que vai acontecer no funil. Então eu vou ter 104 mil envios aqui, né, para o público ativo e 16 mil envios para o público de interesse. Taxa de abertura já vai ser diferente, ó. Eu vou ter 8% aqui e eu vou ter em torno de 18% no público de interesse. Com certeza é mais que o dobro a taxa de abertura, porque eu estou sendo muito cirúrgico na minha segmentação. Depois eu vou ter mais clique, né? Então a minha taxa de clique, que antes era 10%, também vai ser maior, porque eu estou sendo mais relevante. Então vai ter mais gente clicando. Aqui eu aumentei 80% a taxa de clique.
foi de 10% para 18%. Então, observe que essa estratégia aqui de envios para todos os ativos vai me jogar 832 sessões para o site. Essa aqui vai me jogar 518. Então, enviando para apenas 2.000 contatos, eu vou ter 518 pessoas indo para o site. Então, já consegui um ganho muito bom aí de performance. Taxa de conversão vai ser maior também, porque eu estou enviando para aquelas pessoas que têm mais interesse, que mais interagem, elas estão mais propensas a comprar. Então, eu posso botar aqui um aumento de 1.3 para 2.2, com certeza é possível atingir isso. Com isso, eu vou estar atingindo 11 pedidos de cada lado. Então, eu posso estar atingindo 11 pedidos nesse lado aqui e 11 pedidos nesse lado segmentado. E aí, gente, olha só, até o ticket médio pode ser maior, eu posso estar entregando aqui produtos melhor selecionados, né, pelo interesse da pessoa que joga esse ticket médio um pouco para cima, aumentei bem um pouquinho, de 140 para 160. E aí, no total, eu vendi R$ 3.339 com e-mail marketing. Gerei, né? Receita captada. Gerei 3.339 de pedidos. E aí, olha o que aconteceu com o nosso ROI. Por que ele foi para 11? Porque o meu volume de envios é muito pequeno ainda. Ó. Aqui na MailBiz não chega nem no plano, não passa o plano de 125 mil envios. Então, eu vou ter um investimento igual de 299. Então, meu ROI foi de 5 para 11, apenas separando quem tem interesse em determinados produtos, categorias ou marcas. Deu para perceber? Deu para perceber que eu não estou fazendo nada muito avançado? Eu não estou falando em aumentar a captação, eu não estou falando em trabalho de automação, nenhuma automação está incluída aqui, e eu não estou falando em reengajamento, trabalhar aqueles 12 mil inativos lá que ficaram de lado. Não estou falando nada disso. Então, se a gente trabalhar essas outras coisas, dá para subir muito mais essa receita, tá? Estou só falando em segmentar ativos e inativos e segmentar quem tem interesse em alguns produtos. Então, eu posso chegar no ROI de R$11, investindo 299. Lembra que no primeiro cenário lá eu investi 449 e tive um ROI de 4. Então, eu praticamente tripliquei o meu ROI porque eu investi menos e vendi mais. Então, é possível sim, a gente tendo estratégia, a gente tendo conhecimento, a gente tendo ferramenta, tecnologia, tudo isso junto e principalmente vontade, né, foco em fazer um bom trabalho, a gente consegue sim segmentar e atingir resultados muito mais expressivos de retorno com e-mail marketing. Tá? Então, aqui tem uma última segmentação para a gente melhorar mais ainda esse cara, que é clientes VIP. Vou incluir o terceira linha de campanhas que eu vou ter na minha programação. Então, envio só para ativos, envio para o baseado em interesse e o segmento de clientes VIP, vamos supor que eu segmentei aqui 1.000 contatos, daqueles 25 totais que eu tenho lá, 1.000 contatos apenas, são VIPs, são pessoas que realmente compram muito de mim, compram muito acima da média. Então, nesses VIP, eu vou fazer o quê? 2 campanhas por mês. Então, a cada 15 dias vai ter uma campanha exclusiva para cliente VIP. E ali eu vou dar alguma coisa, né? Vou dar um frete grátis, vou dar um brinde, um cupom, alguma coisa eu vou dar. Então, como é que ficaria se a gente enviar 2 campanhas por mês para esses 1.000 contatos? Então, vamos lá. Enviei 104 mil para os ativos, enviei 16 mil para os que têm a segmentação de interesse e no mês inteiro enviei 2.000 e-mails para esses clientes VIP. Taxa de abertura vai ser maior ainda nos clientes VIP, porque se eles já compram tanto de mim, eles são fãs da minha marca, eles são fãs da sua marca, eles gostam do seu atendimento, eles gostam do seu produto. Então eles vão abrir mais. Por isso podemos projetar uma taxa de abertura de 25%. Então aqui está o número de aberturas que a gente vai ter. Taxa de clique um pouquinho maior também, podemos considerar aqui 20% de taxa de clique. Sessões, nós vamos estar levando 832 mais 518 mais 100. Taxa de conversão vai ser bem maior, porque se essa pessoa já compra tanto de você, ela está muito conectada à sua marca. Então, se você já consegue identificar dentro da sua base quem são essas pessoas, entrega mais uma vantagem para elas, fomentando elas a comprar mais e ainda por cima você agradece, você oferece essa vantagem como uma forma de agradecimento, você vai ter taxa de conversão maior. Não tem como não ter. Tá? Vai converter mais sim. Então, taxa de conversão de 3,5%. E aí você vai estar levando 11 pedidos no primeiro lado aqui, né? Mais 11, mais 4 pedidos a mais só desses clientes VIP. Só que, veja bem, eles são clientes VIP, então eles gastam mais. Então o ticket médio deles vai ser maior. Eu botei 190, tá? Mas possivelmente vai ser até mais do que isso. Eu fui conservador aqui nesse aumento do ticket médio. Então, nós conseguimos com isso atingir R$4.000 de receita.
Veja bem, saímos de 1.800 para 4.000 investindo menos, porque lá no primeiro cenário a gente investiu 449. E aqui a gente ainda fica no plano de 125 mil envios, a gente ainda investe 299. Então, aí conseguimos atingir um ROI de 13. Então, para cada R$1 investido, eu chego a R$13,39 de retorno. Aqui a coisa começa a ficar interessante, aqui a coisa começa a ficar legal. E como eu falei, não falamos em automações, não falamos em aumento de base e régua de boas-vindas para os leads e não falamos em reengajamento. Então tem todo esse resto aí que a gente vai trabalhar e dá para vender mais ainda. Então se você está lá com seus 20, 30, 40 mil contatos ou mesmo 10, 5 mil contatos lá e não vende quase nada, possivelmente é porque você não enxerga ainda as possibilidades que você tem de segmentar. Se você enxergar essas possibilidades, você vai saber o que é possível segmentar, como se comunicar com esse público e aí você vai começar a colher melhores resultados. Então veja aqui o comparativo, né? Primeiro funil, investi R$449 para vender 1.820 e segundo funil eu investi 299 para vender 4.000. Então um ROI de 4 no primeiro cenário e um ROI de 13 no segundo. Então, gente, a gente quer que você... É importante você enxergar o seu funil, tá? Então, o grande recado que eu deixo é sempre assim, ó. Você tem que pensar em modo funil. Acabou. Performance é funil. Isso aqui não é nem só por e-mail, né? Você tem que ter funil para tudo. Claro que aqui o funil do e-mail ele é maior, né? Porque antes das sessões eu tenho abertura, eu tenho clique, eu tenho abertura, eu tenho tamanho de base, eu tenho captação, eu tenho outras coisas. Por isso que o funil ele é grande, assim, né? O funil de e-mail marketing. Mas você tem que pensar no modo funil, você tem que pensar assim para AdWords, para Facebook, para Instagram, para qualquer mídia. Você tem que pensar como um funil, do tráfego até a receita. E ver lá no final a performance e qual é o ROI que você consegue obter. Não é só vender mais, é vender mais e melhor. Né? Você tem que fazer isso em qualquer mídia do seu e-commerce. Então, por isso a gente estruturou isso aqui na MailBiz, esse método, né? Essa forma de trabalhar e mostramos para o nosso cliente o funil dele. Então ele enxerga tudo isso aqui de maneira automática e fica muito visível onde é que ele está bem, onde é que ele está mal. Né? Então é assim que a gente mede o sucesso de cada um dos nossos clientes. Pessoal, 4h30, chegamos no limite, 4h32 na verdade. Queria abrir para perguntas agora no final. Vamos ver aqui como é que está, quem está interagindo. O André perguntou aqui, a sua ferramenta já cria o modal para o JetNel? Na verdade, a gente não cria o modal, né? O modal tem que ser criado, André, pela sua agência ou internamente na sua empresa, o layout, né? A parte layout é com você, a gente manda um script. Então, com esse script você consegue integrar. Eu não lembro exatamente o processo da Jet, tá? Eu não lembro exatamente se havia chamado ou se você tem acesso a isso, mas a gente dá um auxílio nessa parte, tá? A gente ajuda você a integrar através do script e se for necessário que a plataforma faça, a gente vai ter que pedir ajuda para o atendimento técnico da plataforma, tá? Integração com o JetNel. Sim, a integração que a gente tem pronta com a Jet é o cadastro de clientes, tá? Então, quando você faz um cadastro no checkout, você fez um pedido, por exemplo, aqueles dados que vêm do checkout, você pode implementar automaticamente aqui na nossa ferramenta, né? Integra automaticamente todos os novos clientes que entram todos os dias. E aí já vem da Jet as informações como nome, data de nascimento, cidade, estado, sexo, aquele perfil básico que eu falei, isso a gente já tem pronto com a Jet, tá? Então se você é cliente da Jet, pode acionar a gente aí para começar o trabalho e a gente consegue fazer a integração de cadastro de clientes já ficar 100% automático, isso roda do nosso lado, tá? Só precisamos das credenciais da API, isso é tudo via API. Agora, a integração de pop-up, a gente precisa mandar o script para você e ver como fazer. Ok? A Tamires perguntou aqui, a empresa que trabalho não faz planejamento, programação mensal de envios para os e-mails. Se puder enviar, contato@panoteria.com.br. A Panoteria é nosso cliente, já é nosso cliente aqui. Você já deve ter, a gente já deve ter conversado alguma vez, Tamires. Como solicitar a criação de uma landing page na MailBiz? É só solicitar no seu atendimento, tá? A gente ajuda você, pode pedir pelo chat ali dentro da ferramenta, a gente ajuda você a criar uma landing page automaticamente e rapidamente, tá? É só pedir ajuda ali. Sobre a planilha de programação, vamos enviar para você também, tá?
Tem integração com a Tray? Sim, temos integração com a Tray, é a mesma coisa que a Jet, tem integração lá de cadastros, né? Então a gente tem integração aí com várias plataformas. Legal, Tamires, vamos entrar em contato com você aí para fazer a landing page e passar para você a planilha de planejamento. Pessoal, o link, alguém pediu aqui os links para as planilhas, sim, eu posso deixar, isso vai ser enviado no e-mail para vocês, tá? Eu vou ver com o pessoal da JET como mandar no e-mail, eu não tenho os links a mãos agora aqui, então os links a gente manda no e-mail aí de agradecimento pela participação no webinar, vai estar gravado esse webinar também para você ver com calma, para passar para algum amigo, enfim, indicar para alguém, e aí a gente manda também os links aí úteis, né, de planilhas e outros materiais que eu falei ao longo do webinar. Tem mais alguma pergunta? O que vocês acharam do exemplo ali da segmentação dos funis? O que vocês acharam dessa parte? É possível? Vocês já tinham ideia do potencial de retorno que dá para obter, né? Segmentando, fazendo segmentações? Vamos ver se alguém mais está aqui. Valores dos planos, os nossos planos estão lá no nosso site, tá? meiobis.com.br/planos. Postei ali. Então, valores de planos é lá no nosso site. Pessoal, acho que é isso. Pelo jeito não tem mais nenhuma pergunta. Gostaria de agradecer imensamente aí a participação de todos, agradecer mais uma vez a Jet E-Commerce pela oportunidade de estar entregando conteúdo, de estar compartilhando aí conhecimento nessa área de e-mail marketing, de automação, de conversão, performance, né, para e-commerce. Hoje em dia o e-commerce precisa, né, de inteligência, precisa usar a tecnologia da melhor maneira possível e às vezes a gente se perde com tanta tecnologia, acaba não usando não tendo todo o retorno que poderia. Então, eu gostaria de deixar aí o meu agradecimento, obrigado pela participação de todo mundo e se tiver qualquer dúvida, estão aqui os meus contatos, né? O meu e-mail que é vinicius@meiobis.com.br, o meu Skype também pode ser adicionado, é apenas o nome da empresa, MeioBiz. Eu fico à disposição para qualquer dúvida e nós vamos enviar os materiais aí no e-mail de agradecimento. E fico à disposição aí, tá? Se quiser marcar uma call comigo aí no Skype, bater um papo, é só me chamar. Será um prazer conversar sobre o seu negócio e sobre estratégias que a gente possa estar implementando para melhorar os seus resultados, ok? Então, muito obrigado pela presença, pela audiência e nos falamos aí em uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau.